Você sabia que é possível suspender todas as dívidas e execuções do seu cliente e estabelecer uma mesa negocial fora da recuperação judicial? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal, que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Você já ouviu falar de negociação preventiva? Você sabia que existe um mecanismo novo desde 2021, portanto, recentíssimo? Eu estou gravando esse vídeo em 20 de abril de 2021, então 3 ou 4 meses. Existe um instituto que permite você suspender o conjunto das dívidas do seu cliente, seja as dívidas que já estão sendo executadas, seja as dívidas que não estão objeto de execução, e estabelecer uma mesa de negociação através de um procedimento judicial, pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje, negociação preventiva. Meu caro colega, por que é importante discutir esse tema? Há 2 grandes benefícios para você. O primeiro grande benefício é claro como o sol. Você tem a oferecer a um agente econômico com dificuldades a possibilidade de interromper o conjunto das execuções e estabelecer de modo forçoso um ambiente negocial. A segunda grande vantagem dessa possibilidade aberta na Lei de Recuperação de Empresas é que você pode dar o primeiro passo para promover uma recuperação judicial sem sequer mencionar o nome, o termo recuperação judicial. Então, vamos lá. Imagine o seguinte cenário. Você tem um cliente que deve R$1.500.000. Imagine um restaurante, por exemplo, que deve R$1.500.000 com dívidas já vencidas. E o que ele pode fazer? Há 3 alternativas. Primeira alternativa, adimplir, pagar esses valores em aberto. A segunda alternativa é o ingresso em recuperação judicial. Acontece, meu caro colega, que até janeiro de 2021 somente existiam estas 2 alternativas. Ou o agente econômico pagava R$1.500.000 ou ele ingressava em recuperação judicial. Ou, claro, em um terceiro cenário ele ficava inadimplente, mas a partir desta inadimplência, um conjunto de situações constrangedoras, um conjunto de situações problemáticas para a operação vinham junto com o inadimplemento. A partir de uma mudança na Lei de Recuperação de Empresas, inspirado num PL que não foi aprovado pelo Senado Federal, a partir da mudança, eu já vou dizer o dispositivo legal, do artigo 20B, da inserção do artigo 20B na Lei de Recuperação de Empresas, você tem hoje uma terceira via para esse restaurante. E a terceira via é a chamada negociação preventiva. Mas veja bem, se você procurar na Lei 11.101 o termo negociação preventiva, você sequer vai encontrar. Não existe nesta formatação o negociação preventiva. E na realidade eu uso essa expressão porque eu me socorro no PL 1397, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em meados de junho, julho de 2020 e que o Senado Federal engavetou. Este PL, meu caro colega, vamos compreender os fundamentos da negociação preventiva. Este PL foi formulado no período mais grave do ponto de vista econômico e sanitário que o Brasil atravessava, no qual a atividade econômica tinha um indicativo de retração de 8%. Quando esse PL foi discutido na Câmara dos Deputados e assessorado pelos players que atuam nesse nicho de direito empresarial, a expectativa era de retração da economia na ordem de 5, 6, 7, 8%, e isso não era feito pelos políticos, era feito, por exemplo, pelo FMI. E aí se estabeleceu neste PL um mecanismo de prevenção à insolvência, um mecanismo que não levasse uma verdadeira enxurrada de recuperações judiciais ao Poder Judiciário. E neste mecanismo, o lugar de proa ocupava a negociação preventiva. Acontece que pelos trâmites parlamentares, pelos trâmites
políticos, pelo processo legislativo e por outras variáveis que eu não tenho como aqui explorar. Fato é que o PL 1397 foi engavetado no Senado Federal. E, em sequência, os agentes econômicos ficaram a descoberto. Não tinham alternativa a não ser a recuperação judicial. E você vai ver em 2020 um número elevado de recuperações judiciais. Acontece que essa ideia de prevenção ficou no imaginário entre o próprio legislador. E quando da discussão da reforma da Lei de Recuperação de Empresas, se concebeu, inspirado no PL 1397, uma alternativa à recuperação judicial, antecedente à recuperação judicial. E é essa alternativa que eu estou aqui tentando lhe explicar, sem muito juridiquês, mas sem abrir mão também da profundidade. Eu não confundo compreensão técnica adequada com juridiquês vazio. Eu quero que você compreenda os fundamentos desse comando legal. Eu quero que você pense nesse comando legal a partir da sua vida como advogado, como advogada, que vai responder às demandas dos seus clientes. E nesse sentido, o artigo 20b, anote aí, inciso 4º, parágrafo 1º, é absolutamente inovador. Então eu vou repetir, se você quiser ingressar mesmo nessa jornada de trabalhar com recuperações judiciais, se você não tem dúvidas que trabalhar com recuperação judicial pode ser um divisor de águas da sua carreira, mais que isso, se você tem convicção que não há sentido ficar de costas para a recuperação da economia brasileira, compreenda este instituto. Eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial porque estou convencido que os advogados e as advogadas devem se qualificar para atuar com eficiência na recuperação de agentes econômicos. É isso que o Brasil precisa, é disso que os agentes econômicos mais precisam. E nesse sentido, a negociação preventiva é algo extraordinário, porque você vai fazer o seguinte: você vai, através de um procedimento previsto no parágrafo 1º do artigo 20b, através desse procedimento você vai suspender todas as dívidas e execuções em face do seu cliente. E a suspensão tem o prazo previsto no parágrafo 1º de 60 dias, mas a gente já vai além e vamos considerar que é possível uma certa flexibilidade nesses 60 dias. Vamos aos termos do parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4º, e a hipótese prevista no inciso 4º diz respeito às dívidas de um agente econômico. Então, olha só o inciso 4º. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Então, vamos lá. No parágrafo 1º, na hipótese do inciso 4º, será facultado às empresas em dificuldades que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas todas as execuções pelo prazo de até 60 dias. Então, o procedimento é relativamente simples. O seu cliente se enquadra como um agente econômico que pode se socorrer no regime recuperatório. Se ele se enquadrar, e veja bem, o rol de legitimados para ingressar em recuperação judicial tem se ampliado consideravelmente. Se ele se adequar ao rol de legitimados, você pode requerer uma tutela de urgência cautelar para suspender todas as dívidas e o juízo vai determinar a instauração de uma mesa de mediação com os seus credores para que você estabeleça termos de pagamento convenientes à operação. Meu caro colega, eu estou gravando esse vídeo, eu já mencionei, em 20 de abril de 2021, em um cenário de grave imprevisibilidade e instabilidade. A pandemia, a pandemia do Covid-19, ela segue deixando seus rastros em vidas e rastros econômicos. E nós não temos uma perspectiva de curto prazo para dizer quando sairemos deste
deste túnel, quando sairemos qual a luz que a gente vai vislumbrar nesse túnel? 2020, a retração da economia foi gravíssima. E o que os agentes econômicos mais precisam é encontrar um termo de negociação, um termo de pagamento conveniente às suas operações empresariais. Nesse sentido, a negociação preventiva vem como algo simplesmente alvissareiro. Porque é importante que você compreenda, o credor não vai sentar para negociar se tiver à disposição os instrumentos do processo executivo. Essa é a compreensão primeira para se amadurecer a ideia de negociação preventiva. Você vai promover negociação preventiva porque você sabe, você é advogado, você é advogada, você já enfrentou processos de execução, você sabe que o exequente não vai sentar na mesa de negociação se ele tiver à sua disposição todos os recursos que o processo executivo faculta. Se o feito executivo tem o seu andamento regular, não há razão para suspender esse feito e sentar na mesa negocial. E é exatamente nessa via, nesse sentido, que a negociação preventiva se faz interessantíssima, porque você vai se socorrer no Poder Judiciário, suspendendo o conjunto das execuções e das dívidas que ainda não foram objeto de execução e buscando a sua negociação através do Sejusc, que é um órgão de mediação de todos os tribunais Brasil afora. Este é o escopo da negociação preventiva, era isso que eu queria que você compreendesse. Mas vamos um pouquinho além. Você é assessor daquele restaurante, assessor jurídico daquele restaurante que deve R$1.500.000. O proprietário não tem condições de pagar R$1.500.000, também não quer ingressar em recuperação judicial, apesar de ter a necessidade dos benefícios de recuperação judicial, e você apresenta a negociação preventiva. O que acontece nesse contexto? Imediatamente se suspende todas as execuções. Imediatamente o juízo determina a instauração da mediação. E essa mediação só terá início, guarde bem, a mediação só terá início na forma do artigo 17 da Lei 13.140. E eu digo, meu caro colega, anote, pause esse vídeo, anote Lei 13.140, que estabelece os comandos gerais do procedimento de mediação. Aliás, o parágrafo 1º do artigo 20b remete à Lei 13.140. Então, você vai visitar o artigo 17 e vai perceber que a instauração do procedimento de mediação só ocorre no momento da primeira reunião. E isso significa que é possível que esses 60 dias sejam alargados. E, no bojo desse período, você vai buscar, através de uma suspensão de todas as dívidas, encontrar um modo de compatibilizar a expectativa dos credores com as possibilidades de pagamento do devedor. Isso é interessantíssimo também porque, na medida que você está construindo o ambiente negocial, você está percebendo se é possível ou não prosseguir essas tratativas ou se vale a pena enveredar para o processo de recuperação judicial. Melhor ainda, você não terá que convencer o seu cliente a ingressar em recuperação judicial. O seu cliente vai perceber na mesa de negociação que não há condições para se evoluir em uma negociação nos termos propostos pelos credores. Quem vai se convencer, portanto, da necessidade de ingresso, eventualmente, em recuperação judicial, não é você com as suas palavras. Você vai simplesmente criar a condição para o seu cliente perceber essa necessidade. Então, veja bem, ao invés de ingressar em recuperação judicial, ao invés de fazer o pagamento integral, porque simplesmente não há condições financeiras, o agente econômico restaurante, seguindo o exemplo que eu mencionei há pouco tempo, ele terá a possibilidade de ingressar com esse procedimento de negociação preventiva, cuja natureza é uma natureza de mediação, ou seja, é um procedimento de jurisdição voluntária.
E, se não alcançar êxito, você pode se socorrer do regime recuperatório. E com isso eu quero lhe dizer que não será necessário muita argumentação com o seu cliente para ele se convencer da necessidade de recuperação judicial. Ele perceberá as possibilidades e impossibilidades de negociação. E você ingressando com este procedimento, você terá dois caminhos, os dois caminhos absolutamente interessantes para o advogado, para a advogada, pensando também em honorários. Vê bem, eu não estou deixando de lado a necessidade de você ser bem remunerado pelo seu trabalho. Então, ingressando com esse procedimento, você terá dois caminhos, ambos interessantíssimos do ponto de vista financeiro para o advogado ou a advogada. Primeiro caminho, a solução através da negociação preventiva. Isso significa que você vai contratar honorários por êxito para este procedimento e isso não é ruim. Isso não é ruim até porque o sucesso desse procedimento vai lhe trazer uma renda interessante, uma remuneração interessante e vai lhe trazer também um prestígio decorrente do êxito neste ambiente negocial. Então, honorários expressivos e prestígio decorrente do sucesso em uma mesa de negociação com um conjunto de credores. E se não conseguir esse sucesso, você terá a alternativa de recuperação judicial. E poderá alinhar a petição inicial, alinhar a estratégia de sorgimento com mais tranquilidade, porque não terá no seu encalço um conjunto de credores promovendo atos de constrição patrimonial. Esses atos de constrição patrimonial estarão interrompidos por esta tutela de urgência que você alcançou. E você poderá, de um lado, negociar com os credores e, de outro, se não alcançar êxito nessas negociações, de outro lado, construir com relativa tranquilidade a petição inicial da sua recuperação judicial, a petição inicial da recuperação judicial, ou seja, um ganha-ganha invejável. Do ponto de vista do seu cliente, o seu cliente não precisará ser convencido da necessidade de ingressar em recuperação judicial, porque ele participará das negociações e verá a simples, a inequívoca indisposição de parte dos credores. Se os credores estiverem dispostos a negociar, tanto quanto melhor. Meu caro colega, veja bem, o que eu dividi com você, você não encontra em muitos lugares. Porque a minha intenção é apresentar, do ponto de vista prático, disposições aparentemente secundárias da Lei de Recuperação de Empresa. Nesse caso, especificamente, você pode, ao invés de explicar os benefícios do processo de recuperação judicial, você pode simplesmente explicar as possibilidades abertas pelo artigo 20b da Lei de Recuperação de Empresas. Após fechar o contrato e promover essa assessoria, você verá que os caminhos estarão cada vez mais alinhados para o soerguimento, seja através da negociação extrajudicial preventiva, seja através do instituto previsto no artigo 47 da Lei 11.101, recuperação judicial de agente econômico. E eu digo agente econômico porque você sabe, além da empresa estrito sensu, nós temos cada vez mais o rol de legitimados ampliados com associações, clubes de futebol, Unimed, Manaus abrindo as portas para cooperativas de crédito e produtor rural. Agora, se você gostou desse aporte que eu fiz carinhosamente para você, eu quero o seguinte: curta esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, aperte o sininho desse canal e também me acompanhe no Facebook, no Instagram e também no meu canal no Telegram, onde diariamente eu divido questões práticas sobre o processo de recuperação judicial. Além disso, faça comentários aqui abaixo, eventualmente me mande mensagens que eu vou ficar muito feliz com esse retorno, tá bem? Grande abraço, em frente!